algumas pessoas do consulado japonês aqui no Rio de Janeiro frequentam o Haru. E o cônsul-geral anterior, ele virou para mim num determinado evento que a gente estava fazendo lá, e foi, eu acho que o maior elogio que eu já recebi na minha vida. Ele virou para mim e com essas palavras, falou, cara, você é muito mais japonês do que a maioria dos japoneses que eu conheço. Eu falei, porra, não tem elogio maior, porque é isso, eu estudo a cultura, eu me sinto meio japonês, né? Então eu falei, porra, esse é o maior elogio que eu poderia ter recebido na vida. Eu falo Bernardo é ocidental, mas japonês. Pois é, eu penso de uma forma muito oriental, né? Então... É do próprio... eu até pergunto muito isso, né? O quanto que do lifestyle, do nosso dia a dia, nos impulsiona e nos faz um profissional melhor, seja na arte ou na Ele tem um gestual japonês. Eu tenho um gestual completamente italiano. Minha maneira de falar com as mãos. Então, eu sou italiano na essência. Já faz parte. Por isso que a gente vai construindo. Isso que é da hora também. Aí você estabeleceu uma parada. Hoje o Haru, né, pô, tá no nível que tá. O Babo tá no nível que tá. Só que como grandes criadores, né? Como a gente, como artista, seja qual for a referência, porque a arte é muito além da música e do cinema e tal. A cozinha é uma das artes mais ancestrais que a gente tem. Eu acho que a música e a comida são uma das coisas mais primatas que nós temos desde o início, desde o coração da mãe ao leite, a forma com que a gente foi, através de acasos e não acasos, descobrindo a comida, desde que você descobrir... A descoberta do fogo, o domínio do fogo é um divisor de águas. Divisor de águas, né? Como é que o cara viu que, sei lá, que talvez o animal no fogo é melhor, sei lá, pegou fogo na floresta, tinha uns bichos que morreram lá, o cara falou, vou comer, opa, tá mais mole, sei lá. Então, essas coisas que mexem com uma coisa que é a comida e a música, eu acho que elas têm muito esse lugar. É muito sensorial, velho. O cheiro já bate no teu nariz, já te leva para um lugar, você bota um sabor na boca que te leva para novos lugares, ou você inaugura um paladar, um som, como é que aquilo te alimenta. E a gente é muito inquieto, né? Então, assim, tá dando muito certo, a gente já começa, não sei se você sente assim, você já começa a ficar assim, opa... O que eu vou fazer? Aí numa dessa, o cara sai do restaurante italiano e, pô, vou fazer um oriental aqui. Mas eu aceitei Você falou a sociedade isso, porque, cara, eu já tava. Eu tava ali meio que numa zona de conforto muito grande já. Eu já tava ali inquieto. Falei, cara, eu preciso de uma coisa nova para fazer, mas eu recebo muita proposta. Mas não aparecia nada que me crescia no os olhos. mesmo nível de sintonia de cabeça, de e aí quando ele veio trabalho. com essa história, eu falei, pô, era isso que eu precisava. Uma pessoa conhecida, um grupo que já está estruturado, está fazendo sucesso, que eu vou entrar ali e vou ter a oportunidade de fazer uma nova história. E esse empreendimento de vocês, ele fica onde? Fica na Barão da Torre, onde era perto duas quadras mais para baixo. Anteriormente era o Maniquineco, mas anterior ao Maniquineco era um restaurante chamado Madame Butterfly, que foi uma referência durante anos. Eu sei, ali do lado direito. Tem 40 anos de chão japonês oriental ali. Cara. Tem uma história que ele mora. Tem muita... Se transformou muito, mas, meu irmão, tem samurai enterrado ali embaixo. Tem energia. Tem os samurai que a gente enterrou ali embaixo. Tem as macumbas japonesas ali. Eu acredito Tem muita gente com muito saudosismo de coisas que já foram ali, sabe? Então você colocar ali também tem esse... Ali é um chão oriental, há 40 anos. O palco faz a diferença. Aquele chão, aquela superfície. A diferença é fazer um show num lugar X e você tocar naquele palco, mano. O cara já transitou aqui, a energia desse cara já... E quando a gente foi montar o cardápio, inclusive, a gente pensou nisso, né? Qual é a referência que se tinha naquela época? O que as pessoas comiam naquela época? Que, de repente, a gente pode trazer como uma memória afetiva daquelas pessoas que gostavam de frequentar ali. Apareceu duas ou três coisas que valiam a pena a gente retomar, colocar no cardápio novamente. Encontramos o Eduardo Nakahara, que é talvez o maior mestre sushi man da old school do Rio. E que é meu sensei, virou amigo. E ele começou nesse lugar há 30 anos atrás. O maluco começou jovem, padawan. Fez o caminho. Há 30 anos atrás ele voltou Jedi pra assinar um negócio. Essa foi até a ideia do Menando, genial. Foi foda. E a gente botou,
Nossa referência ao Madame Butterfly. Madame Butterfly foi realmente o restaurante. Foi icônico. tipo o que o porcão foi de churrascaria pro carioca. Só se falava em porcão. Não tinha fogo de chão, sei lá o quê. Era porcão no Rio. Era porcão. Madame teve essa importância. Era isso, cara. Era o Madame. Muito antes do Chile Blanc. Antes do Chile Blanc. O Chile Blanc até existia, mas antes de uma galera. Bem antes, entendeu? Então, o Chile Blanc existia, mas o Madame era tido... Era como o Sushi Leblon fosse o mais comercial, ver e ser visto, e o Madame era o mais tradicional, conceitual. E quando vocês falam restaurante oriental, o que significa o restaurante oriental que diferencia de, vou num restaurante de comida japonesa? Que eu também sei que essa questão que... É multicultural, né? Normalmente o restaurante japonês você tem algumas distinções, você tem alguns tipos, né, de restaurante japonês, mas o oriental vocês têm uma gama maior de... O termo seria asiático, tá? O termo técnico hoje seria asiático. Não é oriental. Asiático. Não, é só uma questão de nome, mas é a mesma coisa. Na verdade... Culinária asiática. Na verdade, se eu não tivesse no Rio de Janeiro, eu talvez tivesse uma coragem de fazer um asiático puro, que foi até uma coisa que o Menandro falava. Que é o quê? Que é basicamente uma comida chinesa, coreana, tailandesa, vietnamita, que é tudo que não é o Japão. O Japão é a única ilha, né? E como toda boa ilha, ele criou uma cultura muito própria. É igual a Inglaterra na Europa. Os ingleses não se misturam, nunca teve euro. São diferentes. Ele era da comunidade europeia, mas era Libra. O inglês é europeu, mas ele não é europeu. Ele é inglês. A ilha deixa... E o Japão, ele é asiático, mas ele é japonês. Pô, ele é diferente. O sardo, que não é exato. Ele é siciliano. Eu sou da Sicília, eu não sou italiano. É diferente, entendeu? O japonês, ele é diferente. Ele é diferenciado do resto da Ásia ali. Só que, cara... O Rio de Janeiro, ele é uma província. Se abrir um restaurante do tamanho daquele, com os custos que tem, só pra vender ginseng e arroz frito de camarão e patai, vai dar merda. Você tem que se adaptar. Você tem que se adaptar. Então, quando eu tava montando o conceito do restaurante, eu falei, eu sei que eu preciso ter um puta de um sushi bar, que é o que o carioca quer. Então, não tem como abrir um restaurante asiático desse tamanho, nesse ponto, sem ter aquela parcela. Sem ter aquilo que é a referência, só que eu acho que a gente está conseguindo muito bem, e eu acho que o fato do Menando ter uma marca muito consolidada como japonesa, o público que é o público em comum, e o público, no final das contas, é o mesmo. O cara que vai no Haru, vai no Babo, vai no Sishu, vai no... É o mesmo cara. O cara que frequenta bons restaurantes. Frequenta onde ele sabe que ele tem qualidade, ou de serviço, de comida, etc. A gente, naturalmente, está conseguindo diferenciar o Haru do Sishu. Tem muitas coisas do Sishu que vem do Haru, até porque não tem muito como mudar, foi como o Menando falou, a tradição. O Suzukuri de atum com a base de miso. Pô, não sei o quê. Muda a louça. Mas é a mesma coisa. O nigiri tem muita coisa, assim. Mas a gente precisou ter essa responsabilidade de falar, não, cara, a gente tem que ter um japonês muito foda. E tem muita gente que acha que o Sishu é japonês, pô. Apesar de estar escrito em chinês, muitos clientes acham. Vamos comer o japonês, vamos lá no japonês. Mas também acaba sendo uma porta de entrada, né? Pro cara começar. Uma porta de entrada. Quando você monta o cardápio, a linha que o restaurante vai seguir, é tudo pensado, cara. Não existe acaso ali. Não existe acaso. É igual uma peça de teatro. Quando nós falamos do Sishu, por exemplo, nós deixamos o japonês em último. Chinês, coreano e japonês. Vamos dar essa cara. Se eu coloco o japonês na frente, as pessoas nem prestam atenção no resto, que acaba dominando. Mas ninguém faz nada ao acaso, assim como você não faz um vinho ao acaso. As pessoas, se fizer, não vai dar certo. Não, você decide, a comida vai ter esse viés, ela vai ser desse jeito. Às vezes a gente... Eu quero impactar dessa forma. Hoje em dia tá muito todo mundo é crítico, né? Qualquer um é crítico hoje em dia. Sem embasamento nenhum. O cara chega, ele senta, ele come um monte de coisa, faz um texto, e tem sei lá quantos milhões de seguidores, e aquilo ali repercute e tal. E alguns acham legais, outros não, outros acham que é muito comercial, outros acham que é pouco comercial, mas é isso. Quando a gente decide fazer um negócio, é um empreendimento que o objetivo final é atender o cliente, deixar o cliente feliz, mas tem que dar dinheiro. Porque a gente tem que pensar em qual público nós estamos atendendo, e a comida ela tem que ser direcionada para aquele público. Então tem algumas coisas que eu não gostaria de estar fazendo? Tem. Mas eu faço porque eu sei que o público vai querer. Ele gosta, ele quer comer aquilo ali. Isso é uma pergunta também muito interessante, que é isso também. Quando eu faço sempre paralelo com a arte, porque eu acho que fica mais fácil para mim de entender.
que é quando a gente começa na carreira de artista, e na cozinha eu acho que é a mesma coisa, a gente tem uma visão muito lúdica, muito emocionada sobre a profissão. A gente tem desconhecimento de alguns fardos que a gente tem pelo caminho, e a gente também hipervaloriza e glamoriza algumas coisas que nem são tão importantes da profissão. Mas hoje em dia é fácil identificar um iniciante, né? O iniciante, em geral, tá muito empolgado, tá muito conceitual. Essa é uma das poucas coisas boas da idade. O cabelo cai, no meu caso. Não é que ele tá cabeludo. O cabelo cai, tudo vai caindo com a idade. Né? Mas isso é o que a vida te traz. Essa tranquilidade de você olhar e saber exatamente o que você precisa fazer. O que é azeite e o que é água. Até onde não perder tempo. Porque